Olá, conectados! Estamos aqui em mais um episódio e hoje a gente vai falar de um tema que está trazendo, vamos lá, muitas soluções para as empresas, né? Uns dizem que é dor de cabeça, outros dizem que é solução. Por quê? Nós vamos falar sobre a NR1. Entrou em vigor na semana passada, dia 26, mas a gente trouxe aqui uma especialista para que vocês saibam tudo o que está acontecendo aí com essa nova normativa, que não é tão nova assim, aí vocês vão entender melhor agora na sequência. Mas, antes disso, a gente vai apresentar os nossos parceiros que apoiam o ConnectCast e você pode ser um apoiador do ConnectCast. Então, é só nos chamar e venha aqui a ter a sua marca evidenciada dentro do nosso evento. Aliás, do nosso podcast. Então, vamos lá. Vamos falar da NAC Bank. NAC Bank é um banco especialista na área de comércio exterior, onde, dentro da NAC, as opções de solução financeira estão à sua disposição para a área de comércio exterior. Então, eles têm várias linhas de crédito para você que quer importar ou para você que quer exportar e antecipar os valores. Então, entre em contato com o pessoal da NAC e saiba a sua melhor opção financeira para fazer o seu comércio exterior rodar. E o nosso outro parceiro que está apoiando, está conosco, é a Frois Trade. A Frois está há 20 anos no mercado e ela é especialista em trazer soluções para processos de importação end-to-end. O que é isso? Ele busca um fornecedor, apresenta para você, faz todo o processo de importação, trazendo a sua mercadoria, acompanhando toda a operação e traz até aqui para entregar na sua fábrica, na sua loja. Então, a Frois Trade é a sua solução em processos logísticos que está aí há mais de 23 anos no mercado, trazendo soluções para os clientes de importação. Além disso, vamos aproveitar esse momento para nos conectar, porque todas essas empresas elas trabalham muito para entender e atuar com todas as normas da NR1 em dia. Então, calma que eu já vou apresentar um pouco da nossa convidada de hoje, mas agora chama a vinheta. Bom, a nossa convidada hoje, ela é especialista na questão da nossa saúde mental. Ela é psicóloga e eu a conheço já há um certo tempo, ela já palestrou para as divas no nosso encontro das divas. Tivemos muita oportunidade de conexão e entender da importância da nossa saúde mental para o nosso dia a dia ser mais proveitoso, que a gente possa trabalhar com alegria e fazer o que a gente gosta. Bom, eu estou falando aqui da Grace Pereira, é isso? Bem-vinda! Obrigada, Renata. Bem-vinda, obrigada pela oportunidade da gente falar desse tema tão importante para esse momento do mercado, né? Mas antes da gente começar a falar sobre NR1, queria que tu te apresentasse. Muito mais, eu tenho a oportunidade de estar sempre conversando contigo, né, Grace? Te conhecer um pouco. Então, queria que tu te apresentasse aí para que o mercado conheça um pouco da Grace e da ComexMind. Tá certo. Obrigada, Renata, mais uma vez aí pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui podendo falar desse tema, né, tão importante, tão atual nesse momento aí para as empresas de forma geral e Sim. Especificamente a gente vai estar falando aí bastante focado nas empresas de comércio exterior. Uhum. Então, eu sou Grace Ferreira, eu sou psicóloga e fundadora da ComexMind. Uhum. A ComexMind vem de um olhar muito específico para o comércio exterior. Uhum. Por quê? Porque traz muito da questão, assim, não só da saúde mental, mas olhar o comércio exterior, né, a forma como acontece a questão operacional e de que forma isso impacta
no humano, na questão de comportamento, nas formas de conduzir. É uma área muito coisas. Estressante, né? Porque Demais, a gente lida demais. com valores muito altos e a nossa preocupação no dia a dia que, ai meu Deus, eu não posso falhar. Mas todo ser humano, ele é suscetível à falha, a gente tem que entender e ter uma gestão de liderança também que possa atuar quando acontece qualquer problema. Então, não manter só sob pressão a equipe, né? Exatamente. Então, essa pressão também pode ser extremamente complexa. É verdade, Renata, tu bem te colocou assim, e a Comex Mind, ela vem bem nesse sentido, né, de buscar entender, né, como é a forma, como é a operação, como acontecem os processos dentro da empresa e como o ser humano aí impacta nisso, assim, Vocês atuam em company ou somente pessoa física? Nos dois sentidos, né, em company ou presencial. Mais especificamente, mais interessante é presencial, porque aí tu consegue fazer uma avaliação mais específica, né? Fazer um diagnóstico e a partir desse diagnóstico a gente tem um índice de como está operando, né? Como está funcionando a empresa a partir dessa questão humana aí, como eu te coloquei. Né? Porque por trás de todo o processo tem esse ser humano tem que faz o ser humano, negócio com acontecer. certeza. Existem sistemas, né? Sempre muito atual, muito tecnologia aí, sempre muito boa, mas por trás do sistema existe o ser humano, né? Que se eles não estiver bem preparado, também o sistema não funciona, né? Concorda? Isso é verdade. Um ser humano. Até foi muito legal hoje, quando a gente estava conversando a respeito do tema, né? Lá no escritório. Tu conhece a Dayana, nossa jornalista, ela estava falando sobre a questão de que ela estava com algumas empresas e ela estava se sentindo um pouco ansiosa, preocupada com todas as entregas que ela tinha para fazer e o quanto isso estava impactando nas entregas dela. E da preocupação, do anseio de não conseguir dar conta. Então, o quanto essa questão da ansiedade, da pressão, do sistema nervoso pode influenciar na tua qualidade profissional. Com e certeza. Pessoal também, né? Com Porque certeza. A gente não é separado. Antigamente o pessoal dizia, da porta para dentro é o profissional, da porta para fora é o pessoal. Mas não existe isso. É uma pessoa só, um ser humano. Se está com problema em casa, vai impactar no trabalho. Se está com problema no trabalho, vai impactar em casa. Não tem como dividir ou separar o nosso cérebro, né? É um conjunto. Eu vou aproveitar até esse exemplo para até as pessoas entenderem um pouco mais do que a Comex Mind faz. Por exemplo, nesse caso aí que tu traz, né? Existe um prazo, ela estava preocupada, né? Com várias questões que ela tinha que entregar. E aí, a partir disso, a gente avalia qual é o risco que pode acontecer de ela não conseguir entregar no prazo, dela perder, por exemplo, tempo em relação a esse trabalho. Sim. O que está acontecendo ali nesse processo, nesse trabalho, que daqui a pouco pode haver erros, falhas, atrasos, né? E isso tem um impacto muito grande, principalmente para empresas, né? Por exemplo, que trabalham com entregas para clientes no sentido que envolve a questão financeira, né? Por exemplo, um container, né? Pode aí ter um prejuízo. Parar a fábrica. Exatamente. Então, é bem nesse propósito aí que a gente vem com esse trabalho. Ai, que legal. E eu tenho, né, uma experiência aí de mais de 15 anos que eu trabalho com essa questão de alta complexidade, né? Eu trabalhei em torno de 10 anos em hospital, né? Então, justamente trabalhando... O hospital a pressão deve ser grande também, né? Muito grande, né? Com questões, então, voltadas para risco e alta complexidade. Então, focado a isso, né? Risco, alta complexidade na questão com o olhar do ser humano, né? Porque a tecnologia já existe, já tem geralmente dentro da empresa, mas com esse olhar diferenciado que a gente trabalha. Tu falou agora, fez eu lembrar do meu médico, né? Dr. Cláudio Werner. Um grande abraço, Cláudio, uma pessoa que eu tenho uma grande estima. Ele, durante muitos anos, eu tive muito problema de estômago, por causa do Comex, né? Por que será? E ele cuidou durante muitos anos de mim. E quando ele se aposentou da medicina,
ele disse para mim assim, ó, Renata, isso me marcou. Essa foi a última consulta que eu tive com ele. Ele assim, Renata, tem muita gente que só procura o médico quando já está nos finalmente, quando não tem mais solução. É verdade. E aí a medicina é uma coisa que eu estudei muitos anos, que eu gosto da medicina, eu gosto da área que eu atuo. Imagina, ele durante muitos anos foi presidente da Unimed aqui e tudo. Que legal. E o Dr. Cláudio, ele falou assim, hoje eu estou optando por me aposentar, porque pela carga pesada que é a medicina, e hoje ter a oportunidade de trabalhar, ele é dono de uma concessionária de carros aqui, e aí ele ainda fez uma pergunta para mim, né? As pessoas só compram carro quando estão felizes. Então eu vou sair do 8 para 80, né? Porque as pessoas só procuravam ele quando estavam realmente doentes, muito mal. E hoje só procuram quando tem alguma coisa, vamos comprar um carro, tô feliz. E ele estava sempre lá na concessionária e isso foi muito legal. Ele entendeu que no comércio exterior, né, a gente tem que entender até onde aquela área que a gente atua, aquilo ali tá fazendo bem pra gente. E porque se a gente não tá bem fazendo aquilo ali, a gente não desenvolve. E o profissional bem posicionado, o profissional feliz, satisfeito, apesar de ter pressão, porque tem gente que consegue lidar muito melhor com a pressão. Tem gente que consegue lidar muito melhor com esses desafios, com essa correria, trabalhando com deadline, mas já tem pessoas que não. Tem gente que já tem muita ansiedade, preocupação, será que vai dar certo? Será que eu... E entender esse momento, eu acho que é a parte mais complexa, tanto para a empresa quanto para a pessoa física, né? Acho que é bem importante o psicólogo nesse momento. É verdade. De fazer essa avaliação. Exatamente, essa tua colocação é bem interessante, Renata, até já aproveitando o teu gancho aí. A pessoa ali, ela precisa, né, se conhecer, é lógico, né, mas nem todo mundo se conhece, e isso é fato. Sim. Né? Mas essa questão que tu traz, né, da pressão, eu diria assim hoje, né, que foi uma das ideias que eu tive de montar a MaxMind, porque eu venho de operações de risco. Sim. E o comércio exterior, ele traz muito isso, né? São operações de risco e operações sobre pressão, né? Sim. Então, isso é uma base, né? O que acontece, né? Hoje não tem como tirar, né, por exemplo, o comércio exterior, fica tranquila que não vai ter pressão aonde tu for trabalhar. Isso não existe, né? Sempre vai existir picos de maior pressão, por exemplo, quando tem alguma coisa a mais, um período, final de ano, né? Sazonalidade, né? Exatamente, né? E picos que daqui a pouco é um pouco mais tranquilo. O que acontece, né? Para a pessoa, o importante é o quanto que ela lida com isso. Porque existe a pressão, existe, só que ela precisa entender que são momentos. E ela, né, saber se conduzir nesse sentido. Porque não ficar sob pressão o tempo todo. Né, que a gente chama assim, ficar hiperativado o tempo todo, né? Eu penso também que a liderança também tem um papel fundamental nisso, né? Demais. Para acompanhar e ver como é que tá o desenvolvimento da equipe, poder dar o suporte e dizer assim, não, eu preciso que tu pare e respire. Exatamente. Eu acho que a liderança também tem um papel fundamental nessa questão da saúde mental dentro da empresa. Com certeza, Renata, a liderança tá no topo, tá? É uma base. É a base mais fundamental que existe no trabalho em equipe, é a liderança, ela saber como ela está conduzindo essa equipe, como ela está percebendo a equipe, né? Isso é fundamental. Por isso que a gente também tem um trabalho de desenvolvimento de liderança para justamente dar um suporte para esse líder, porque hoje a gente vê muito nas empresas, já trabalhei isso assim, muitos cargos de liderança, eles vão não pela questão assim que eles são líderes, mas muitas vezes por um conhecimento técnico, né? E aí se deparam ali com uma equipe e tem muita dificuldade do que fazer. Como é que eu faço isso? Como que eu vou lidar com as pessoas, né? Como é que eu lido com pessoas? Aí, né, esse líder diz, olha, eu conheço muito bem o trabalho, assim, ó, um líder excelente, só que essa parte aí humana
né, outras competências que têm que ser trabalhadas, né? Sim. Então é muito importante ter, né, aí a liderança muito bem trabalhada e alinhada para sim fazer um trabalho bacana com as equipes. Show. Eu penso que nessa questão de saúde mental, o líder tem que estar bem, tem que estar bem em dia com a psicóloga. É verdade. Então, vamos aproveitar agora para a gente falar sobre a atualização da NR1, que aconteceu agora no dia 26 de agosto de 2026, semana passada, e trouxe uma mudança no paradigma histórico da segurança do trabalho no Brasil. Quais foram essas principais revisões que houve nessa lei? Essa normativa, né? Uma normativa? Isso. Então, Renata, vamos lá. A NR1, na verdade, ela sempre existiu, né? NR1 quer dizer a norma regulamentadora, né? NR1 é o número dela. Ela é a mãe das normas regulamentadoras em relação ao trabalho, né? Ocupacional. Então, a NR1 ela sempre existiu. O que aconteceu, né? O risco ocupacional, inclusive, ele estava na NR17, já tinha alguma coisa, né? Só que não era muito olhado como com ações de prevenção. E então, o que aconteceu? Né? Foi visto em função de afastamentos, do número muito grande de pessoas adoecidas, a NR1 olhou para isso com um olhar diferenciado. Porque o que traz nessa norma regulamentadora? Né? Traz o olhar para o risco físico, ergonômico, químico, biológico. Utilização de EPI, essa questão, ela está dentro dessa segurança do trabalho. Exatamente. A NR1 norma regulamentadora de saúde e segurança no trabalho. Né? Então, o que aconteceu? Foi adicionado à NR1 a questão do risco psicossocial como um risco também, como se fosse a ergonomia, esses outros riscos que já estavam na NR1. Me lembro que então, quando eu trabalhava no Porto, eu fiz durante muito tempo audiometria, todos esses testes a gente fazia regularmente pela segurança do trabalho. O pessoal de segurança do trabalho nos mandava lá para fazer, porque a gente estava num ambiente que tinha muito barulho, muito risco, então a cobrança dos EPIs, então isso já existia há muitos anos e agora foi incluso essa questão psicossocial. Isso, do risco psicossocial. E isso aconteceu em função do aumento dos afastamentos? Por estresse, ansiedade... Então, Renata, justamente, né? O que foi olhado assim com... Eu digo assim, que demorou até a gente que é profissional da área da saúde ver de uma forma diferente, faz uma leitura diferente, né? Sim. Mas que hoje foi adicionado isso à lei. Por quê? Porque existe no Brasil, para você ter uma ideia, no ano de 2025, o ano passado, teve em torno de 546 mil afastamentos temporários, né, no Brasil. Então, assim, o índice está muito alto de pessoas que se afastam por ansiedade, tá? Depressão. Tudo isso só na questão mental, vamos dizer? Só mental. Só no mental. Só no mental. Nossa, bastante. Né? Então, para você ter uma ideia... Existe algum índice para o comércio exterior especificamente? Então, não existe dados específicos nichados assim para, tipo, por exemplo, para comércio exterior, para específicos, logística, né? Alguma coisa assim. Não, mas esse índice geral que a gente tem é que é grande, é alto, grande. né? Demais, assim. E para ter uma ideia, né, o Brasil hoje no mundo, ele é o primeiro país em ansiedade, considerado o primeiro país com índice elevadíssimo aí de ansiedade, né? Sim. Então, com esse olhar, né, das pessoas estarem adoecendo, trazer mais ou menos umas 4, né, patologias aí, que é a questão da ansiedade, depressão, o burnout, que já foi incluído como risco ocupacional, né? Ele é considerado, né? E a questão do estresse, né? Então, com esses índices elevados, a NR1 vem para trazer, né, para a empresa essa questão de olhar a saúde mental, de olhar o risco psicossocial como uma forma de prevenção.
Sim. Tá? Extremamente importante. Preventivo, essa que é a palavra, para quê? Para que essas pessoas, né, digamos assim, de forma geral, não entrem em afastamento, não tenham toda essa questão, porque se a pessoa vai para afastamento do trabalho, né, concorda comigo, a empresa perde, a Sim, pessoa também, claro. né? Então existe aí esse déficit, né, de trabalho, de produtividade, então todo mundo perde. Agora, se é trabalhado esse risco psicossocial dentro do trabalho, aí a ideia é que se reduza o número de afastamento e também, quando as pessoas estão bem no trabalho, se aumenta a produtividade. Sim, claro, né? E aí eu Várias vou questões citar um alinhadas exemplo que a eu isso. trabalhei com uma menina, Amanda Rampelotti. Amanda, ó, um grande abraço, linda, maravilhosa, nossa diva do Comex. Ela teve um problema bem sério relacionado à questão de... E ela sempre foi uma excelente profissional. Olha só. E eu acho que o grande problema dela, por ela buscar sempre excelência, ela se cobrava muito e acabou tendo sérios problemas relacionados a estresse, a depressão. Na área do comércio exterior. Então, ela já está há mais de 14 anos na área e ela sempre buscou, estar. E ela fez durante, acho que uns 2 anos, tratamento, e muitas vezes eu e o Tocha, a gente ia lá, puxava ela, ai, vamos, porque a gente sabe que não é um momento fácil, né? É complicado. E assim, sempre quando tem problema, no começo todo mundo quer ajudar. Mas só que não é só o começo, é uma continuidade, é uma constância, né, do tratamento e autocuidado e se entender os seus limites. E agora, graças a Deus, eu tô acompanhando ela tá bem, ela tá trabalhando numa trading aqui em Itajaí e ela tá super feliz. Até a última vez que eu conversei com ela falou super bem, que ela tá muito feliz, que ela tá com uma gestora. A Emilene também, a gestora dela, desde o princípio, quando ela foi contratada, ela estava ciente de todos os problemas que ela teve. Então, isso também é importante, porque muitas empresas meio que botam um pré-conceito. Essa já teve problema, não quero aqui. Então, tem que bater palmas para a Emilene ter apostado, porque a Amanda é uma excelente profissional, sempre foi uma excelente profissional. Mas, e a essa busca da excelência que muitas vezes fez com que ela viesse a ter esses problemas sociais, né? De depressão, de estresse, ansiedade, aí juntou tudo. Então, eu penso que a gestão, novamente, a liderança muito faz a diferença. Eu quero colocar a NR1 nesse teu exemplo aí para, né, trazer de uma maneira bem simples, porque também essa questão da NR1 está bastante confuso para o empresário, né? Sim, é importantíssimo tu esclarecer aí de o uma pessoal maneira como é que bem funciona. simples, né? Nada, não vamos reinventar a roda, né? O mais simples para a gente entender e compreender como que é a aplicação da NR1, né? O que acontece, né, nesse teu exemplo, né? A pessoa ali com estresse e tudo mais, né? Porque ela se cobrava muita excelência. O que a NR1 pode fazer por isso? Né? Ela vem com essa questão de trazer a gestão do risco ocupacional. Então, se a pessoa está no ambiente de trabalho ali, ela busca por excelência, né? E nessa busca por essa excelência, ela adoeceu, né? A prevenção da NR1, ela diz o seguinte, que é para... ela olha não só para a pessoa, ela olha para o ambiente como um todo, né? A questão do trabalho, por exemplo, os fatores, né? Pressão do trabalho, a questão de agilidade, a questão de qualidade, a questão de conflitos internos, relacionamentos. Então, o quanto que o estresse, a busca dela por excelência, o quanto que o ambiente em que ela estava contribuiu para ela, né? Para ficar, para aumentar, para chegar a esse estágio, né, de depressão, né? Porque a gente sempre olha, né, o ser humano é como tu trouxe logo no início, é um ser humano que ele é único, né? Então a gente traz a questão da saúde mental com esse olhar multifatorial. Eu me estressei no trabalho, eu vim estressada de casa, então eu estou no ambiente de trabalho, mas esse estresse não é do trabalho, é de casa. Mas é multifatorial, porque a gente não se separa.
Sim. né? Uhum. Então, qual que é a função da empresa com esse olhar? É prevenir, né, para que os fatores ali, as condições de trabalho não aumentem fatores de, por exemplo, de depressão, de ansiedade, de conflito, né? E sim, com certeza a liderança é fundamental nesse papel, né? Sim. É porque na ocasião, na empresa onde ela estava, ela acabou saindo da empresa e até ela comentou muito que foi para se tratar. Mas eu penso que ela também não se sentia num ambiente favorável para se tratar lá dentro, onde ela estava. E hoje eu vejo, quando eu vejo os stories dela, eu fico muito feliz porque a gente consegue passar por todos esses desafios. Não é fácil, mas a gente precisa, e principalmente estar com pessoas que estão ao nosso lado e nos apoiam e que querem nos ver bem e nos levar a outro nível, para que aquilo que passou tenha sido uma experiência para que a gente possa estar evoluindo sempre. Isso é fundamental, Renata, a gente ter pessoas que a gente possa contar, que a gente possa ter esse apoio. Porque ninguém é sozinho, né? A gente não é uma ilha, a gente não vive sozinho, né? A gente precisa de relações. No ambiente de trabalho, a gente não vive sozinho, né? A gente tem relações, a gente tem os colegas, enfim, né? E na vida pessoal também. Então, é importante ter um suporte. Porque muitas vezes, se a pessoa se vê sozinha, ela não tem com quem contar, não tem com quem desabafar, né? Mas o mais importante de tudo isso, né, não é só ter esse apoio de amigos, de família, no próprio ambiente de trabalho, mas ter um suporte profissional, né? Porque é diferente. Né? É um conjunto, então o suporte profissional é importante, a rede de apoio é fundamental, então é tudo junto. É um conjunto para poder alcançar um melhor objetivo, né? Exatamente. E assim, falando um pouco agora da questão da segurança do trabalho, né, da NR1, quais são as responsabilidades também do trabalhador? Porque a gente fala muito sobre a liderança, a gestão, que a empresa tem que dar todo esse suporte, mas nós também, trabalhadores, nós temos também as nossas obrigações para poder alcançar os objetivos aí da normatização. Tá? Então, a responsabilidade é de ambos os lados, né? A empresa tem a responsabilidade aí da gestão do risco psicossocial, né? E o trabalhador também tem a sua responsabilidade, né? Em que sentido? Por exemplo, né? Eu sinto que o meu trabalho está me pressionando demais, eu não estou conseguindo vencer as metas, enfim, né, que no comércio exterior tem bastante pressão, tem que estar tudo muito certo, tudo muito, né, ali com o prazo certinho também. E a pessoa vê que ela não está conseguindo render como ela rendia anteriormente. Que está com dificuldade de dormir, que não consegue desligar após o trabalho, que está com, né, o pessoal usa muito essa fala, eu estou com os pensamentos muito acelerados, a mente muito acelerada. Essa pessoa, ela precisa, né, pedir ajuda, ver o que está acontecendo, conversar com a liderança, né? Porque pode ser que sejam já sinais de que a pessoa está entrando aí num burnout ou alguma outra coisa. Então, é de responsabilidade, sim, dessa pessoa se olhar, né? A autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. Porque eu trouxe aqui a questão, né, do burnout, para você ter uma ideia, o burnout não é, digamos, o afastamento, o primeiro indicador. Tá, o que acontece? Explica para nós o que é o burnout. Porque muita gente não sabe, que eu trabalho demais. Mas o que é o burnout? Não, o burnout, ele é uma doença ocupacional, né? E está relacionado à questão do trabalho, tá? A pessoa trabalha demais, é muito workaholic, acha que isso é saudável e acaba sendo demais por cabeça. Então, traz muito isso, assim, Renata. O que acontece? A pessoa trabalha muito,
né? Tem muita pressão, tem muito essa coisa de que no Comex tem bastante, voltando a dizer, né? Essa pressão, a questão de às vezes o trabalho não é muito claro, às vezes há conflitos entre colegas, a comunicação falha, enfim, várias questões. E essa pessoa pode ser uma excelente profissional, muito produtiva, né? Só que o que existe aí, por isso que é importante a gente olhar, né, para a questão assim, a vida não é só trabalho, a vida precisa ser dividida, né, precisa um certo equilíbrio, né, então a vida não é só trabalho, só que o que acontece, às vezes a pessoa entra numa autocobrança por excelência, como tu trouxe dessa tua amiga, uma autocobrança por excelência e ela não consegue se desligar. E ela tem uma produção muito grande, né, uma produção muito boa. E em alguns momentos essa pessoa começa a perceber que a pessoa, por exemplo, ou esquece de algo importante, ou deixa falhar alguma coisa. Ai, Jesus, então são sinais que eu esses dias eu assim, meu Deus, eu não conseguia lembrar de coisas simples do dia a dia. Aí eu assim, ainda eu perguntei pro Dai como é que é o nome, e aí eu fiquei assim, gente, eu nunca fui assim de estar com a memória falha, porque eu sempre gostei muito de trabalhar a questão de memória, né? E aí eu assim, meu Deus, eu não lembrava de jeito nenhum. Será que eu tô com burnout? Não, Renata, não. Não te preocupa. O que acontece, né? O burnout, ele é muito mais profundo que só isso, né? Inclusive, ele tem uma analogia à questão do fogo, né? A questão, como exemplo, um palito de fósforo ali que está queimando, né? Porque ele tem ele é muito parecido com a depressão. Sim. Tá? Ele tem uma linha muito tênue com a depressão. Então, além disso, né, a pessoa se sente cansada, ela se sente esgotada. Sim. Tá? Ela se sente assim como se ela não conseguisse com ela mesma. Sim. Né? E exatamente, né? Não tem. O burnout não é assim qualquer, tipo, ai, tô muito cheia de trabalho, não tô conseguindo vencer, tô tendo dificuldade de fazer as coisas, tô me esquecendo, eu tô com burnout. Porque o burnout até teve uma época, até agora acho que deu uma diminuída, ele entrou meio que na moda, tudo era burnout, mas não é. Né? O burnout, ele é muito mais profundo, ele é uma doença mesmo que é acometida aí pelo trabalhador por esse viés que eu te trouxe, assim. Por isso que é importante a pessoa ter um olhar sobre si. O trabalho é importante, as metas, a pressão no comércio exterior existe e sempre vai existir, né? Sim. Mas como lidar com isso? E a NR1, Renata, vem com esse olhar da prevenção. Eu estava lendo hoje a respeito da NR1, ela indica que empresas com mais de 100 funcionários CLT, ela tem obrigatoriedade de ter um psicólogo? Olha, eu não tenho essa informação. Tá? Como é que funciona isso? O que acontece? A NR1, ela traz o seguinte, que é multiprofissional. Multiprofissional quer dizer o quê? A responsabilidade da NR1 é da empresa, né? Mas com uma equipe multiprofissional. Por exemplo, a medicina do trabalho, né? A parte de saúde e segurança no trabalho, o RH. Sim. E a questão do psicólogo, né? Até já me perguntaram, é só o psicólogo que pode, né, trabalhar com a questão do risco psicossocial? A NR1, ela não traz especificamente que tem que ser só o psicólogo, tá? Mas a questão do olhar psicossocial, dessa percepção, dessa análise, desse diagnóstico, é o profissional que tem mais condições e competências para fazer, né? Ele não indica que tem que ser um psicólogo, mas quem é capacitado é o psicólogo. É o psicólogo, né? Porque a gente já... né, trabalha com isso aí, né, questão de olhar o ser humano nesse viés psicossocial, né, e principalmente aí nas relações de trabalho. Então, ele é um conjunto de pessoas, né, como eu citei aí, é multiprofissional, para dar esse direcionamento aí para a NR1, tá? Então, em questão de que, como tu trouxe, né, tem que ter acima de 100 funcionários, precisa de psicólogo? Não. Sim. Tem que ter o suporte para os funcionários em caso de necessidade.
E aí a NR1, no caso, suporte em caso necessidade, né? Porque a NR1 ela não traz, por exemplo, o trabalho do psicólogo não é consultório interno. São ações, né, com um contexto geral da empresa, né, com setores, com liderança, com a cultura da empresa, com o ambiente em geral, né? Então é muito mais complexo, né, do que isso. Que bom, porque eu já trabalhei bastante em terminais que, como a pressão é muito grande, principalmente que a gente lida muito com números, né? E aí eu são desde 2010 no comercial, sempre aquela questão, meta, número, e eu acompanhei alguns profissionais que tiveram aí problemas relacionados à pressão, que é aquela coisa, não aguenta com a pressão, pede para sair, que é extremamente complexo lidar na nossa área de comércio exterior se tu tem essa dificuldade de estar lidando com pressão. Exato. Isso é bem interessante, assim, Renata, de olhar para isso. E aí, né, como tu trouxe também numa fala inicial, isso é uma burocracia para as empresas, é algo que vai dar mais trabalho, que né, vai tirar tempo dos funcionários, e na verdade é muito pelo contrário. É algo que vem para prevenir. Por exemplo, daqui a pouco, um excelente profissional que é muito bom em números, a NR1 vem para prevenir que essa pessoa aí adoeça e tenha que pedir para sair. Porque hoje o mercado de trabalho, ele principalmente aí, né, eu já ouvi comentários aí que o comércio exterior tem bastante rotatividade, o pessoal, turnover é muito alto. Turnover é muito alto, né? Então, principalmente, né, que não consegue às vezes achar alguém qualificado no mercado. Sim, né? A gente está com grande dificuldade na área de comércio exterior de contratação, Exato. Porque é uma área técnica muito específica. E muitos profissionais realmente não querem trabalhar em função dessa pressão que a gente tem na área. Trabalhar sábado, domingo, feriado, muitas vezes não querem em função por causa de prazos. Eu fico trabalhando o tempo todo sob pressão de prazo, tempo para trabalhar. Eu até quando cheguei aqui, gente, eu sou inimiga do relógio. Eu sempre vivo brigando com o relógio por causa do tempo. Então, eu vejo muita gente com problema relacionado realmente à pressão. E aí eles não querem trabalhar no Comex por causa disso. Então, a nossa área é uma área com grande dependência de profissionais de mercado. E os poucos que têm acabam tendo problema aí relacionado à saúde mental. Exato. Então, vamos cuidar dessa gente, Grace. Então, a NR1 vem para resolver tudo isso. Para antecipar, eu penso que para prevenir para prevenir. Para prevenir e principalmente, né, para que a equipe consiga fluir com constância. Eu acho que essa questão do turnover é muito ruim, essa questão do tempo todo, tu tá com um profissional mal alocado, então isso também impacta muito, né? O ambiente pesado também não é legal, então isso é importante, está sendo trabalhado. E eu queria saber a respeito dessa questão do Great Place to Work, essa certificação. Tem muitas empresas hoje que têm essa certificação. E essa certificação, ela fala algo, ela trabalha algo relacionado a essa questão psicossocial dentro das empresas? Olha, deveria trabalhar, né, Renata? Que é uma certificação para... Great Place to Work, é o melhor lugar para se trabalhar. Então, trabalha o ambiente, né, penso eu, né? Exatamente. É justamente nesse olhar, né, de trabalhar essas relações, essas questões aí do ambiente de trabalho, porque traz com esse viés aí de uma qualidade de vida no trabalho, de uma satisfação no trabalho, né? O grande cuidado que se tem que ter com esses títulos é que muitas vezes, e é o perigo, eu diria, que são títulos que estão lá na parede, mas são projetos que estão na gaveta, sabe? Sim. Então, eu diria até isso é muito triste, assim, porque...
existe lá um rótulo, né, uma empresa perfeita para se trabalhar, a melhor empresa para se trabalhar, mas que as pessoas entram lá e sentem o clima e o ambiente e a organização do trabalho, né, a organização de uma liderança, os fatores em si de trabalho, que não é realmente não é condizente, né, com a certificação, né? Eu acho essa certificação assim incrível, sabe? Eu acho muito legal, só que ela tem que estar coerente com a prática. Sim. A NR1 é uma norma regulamentadora que vem para isso, só que precisa também estar coerente com a prática. Esse é o maior desafio que eu vejo que a partir aí do dia 26/5 que entrou para as empresas. Né? É porque eu vejo, assim, as empresas estavam na correria para botar tudo em ordem, mas não tinha que estar nessa correria, né? Ela tinha que estar já seguindo no dia a dia, né? Até a gente estava comentando que algumas das empresas que eu estava conversando estava um pouco atrasado. Eu tô preocupada aí com a NR1 que tá entrando. Eu assim, gente, mas não é só porque tá entrando agora em vigor essa atualização da norma que tem que estar botando, tá falando isso, tem que estar no dia a dia, tem que estar lá na parede para todo mundo estar lembrando da importância da qualidade do ambiente, da gente estar feliz onde a gente está trabalhando, da gente estar desenvolvendo também, né? Então, faz parte. Faz parte, né, Renata? Com certeza a gente imagina aí que dá uma correria mesmo, né, de colocar a formalidade aí tudo em dia, os papéis, né? A gente trata muito dos papéis. E só que aí uma notícia aí para o pessoal também, assim, isso é só o começo. Porque colocar os papéis em dias, regularizar a norma, é só o início. Porque a NR1, ela é uma continuidade. Sim. Né? Por exemplo, né, tu coloca lá que tu vai estar trabalhando lá no PGR, né, que é o Programa de Risco... Gerenciamento de Risco Ocupacional, né? Então, tu vai estar trabalhando e isso é uma sequência, isso aqui tu não vai, digamos assim, dizer, eu tenho a NR1, eu trabalho com risco psicossocial e é isso. Isso precisa estar acontecendo na prática, porque quando a fiscalização vier, né, no caso, ela vai olhar sim para o documento, mas ela vai olhar também se isso está acontecendo na prática, tá? Sim. Então é uma coisa um pouco maior aí, né, em relação a isso. Então é uma sequência. Existem canais de denúncia para... Olha, eu até não tenho essa informação, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu não vi nada ainda na lei que fala sobre isso, mas... Sim. Né, acredito que sim. Eu penso assim, que tem muita empresa também que o funcionário, ele tenta... Esses dias foi engraçado, a gente, nos dias 16, 18, 30 de junho e 2 de julho, nós vamos fazer um treinamento de liderança. Ah, que legal. Com a Bárbara Schemeyer, e é muito legal, assim, a gente tá montando todo o escopo, e esses dias a gente tava conversando a respeito de uma empresa, de uma empresa que a RH já tava para desligar um funcionário que muitas vezes ia lá, só batia o cartão, saía e batia o cartão no final do dia e ela não estava conseguindo o desligamento do profissional. E aí a própria RH estava estressada dentro da empresa por causa do posicionamento da liderança em não desligar aquele profissional. E isso impactou assim, em toda a cadeia dentro da empresa. Então, o quanto também o papel da liderança mediante isso, seguir as normas, Por quê? Porque o que acontece? Aquele profissional estava contaminando todos os outros e desmotivando os outros que estavam indo lá, seguindo as normas, trabalhando direitinho. Então, isso também é um ponto a ser trabalhado internamente, né? Com certeza. E, de certa forma, a NR1, ela traz muito isso, né? Em que sentido? Esse profissional estava tendo esse comportamento por qual motivo, né? Sim.
Então, entender o impacto aí, que nem tu falou, foi em toda a empresa, Sim, com todo. certeza, né? Que toda a equipe via aquilo ali, não vão desligar esse cara por quê? Exatamente, impacta em todo mundo e aí a NR1 ela traz também um olhar nesse sentido, porque, que nem eu te falei ali, vem trabalhar a questão dos fatores, do ambiente, da cultura, o que está acontecendo, por que essa pessoa não está querendo ficar? Sim. É uma questão pessoal dela, é da empresa, o que está relacionado ali? Sim. Né? Então, como eu disse para ti, a NR1 ela acaba abraçando isso. Sim. E fazendo com que seja trabalhado essas questões, né? Para que o ambiente de trabalho ele seja saudável. Sim. Né? Isso é extremamente importante. Porque exato, porque é saudável, eu falo nesse sentido, por exemplo, a pessoa às vezes tem lá o colega que trabalha muito e vê o outro lá indo e voltando e não trabalhando. Essa pessoa às vezes já está estressada, já está nervosa, já fica mais ainda. Tu entende o quanto que isso impacta? Impacta nos demais, claro. Exato, impacta na saúde mental. Porque tu tens um que está correndo, está fazendo o negócio acontecer e o outro que está ali do lado e não está dando valor para a posição que está ocupando. Então impacta a saúde mental, impacta em produtividade, né, aí da empresa, impacta em várias questões. Né? E vamos mudar um pouquinho. O que fez você vir para o comércio exterior? Então, que tu viu? Sair da área da saúde, que é uma área que é extremamente delicada também, a vir para atuar no comércio exterior com a Comex Mind. Então, Renata, eu vou te contar aí bem breve aí o que aconteceu. Na verdade, eu continuo na área da saúde, né, mas focada para a questão do comércio exterior. Por quê? Porque como eu falei no início ali da minha apresentação, o meu trabalho foi muito voltado para questões aí relacionadas a risco, né, empresas, enfim, que trabalham sobre risco e grande responsabilidade. Então, 10 anos eu trabalhei no hospital com treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção, justamente de pessoas que trabalham o tempo todo sob pressão. Sim. Né? Se a gente olhar hospital e comércio exterior, totalmente diferente. Sim. Mas existe uma similaridade, né, entre os dois contextos. Por quê? Né? Por exemplo, no ambiente de hospital, vou fazer uma cirurgia, por exemplo. Tem que estar a equipe toda alinhada, é um procedimento de risco, existe ali um fator ali que não pode acontecer, por exemplo, se a pessoa vier a óbito, né? Então, se a gente olhar isso para o comércio exterior, o que eu poderia trazer, assim, essa analogia? Existe uma pressão, tem ali um navio saindo, uma pressão muito grande. Nós estamos ainda fazendo ali a pasta da documentação, tem coisa faltando, né? Sim. O que é o risco do comércio exterior? É financeiro, em função do prazo, alta responsabilidade. Sim. O risco do hospital também, alta responsabilidade, um risco muito grande, mas com a vida humana. Sim. Então, são dois riscos que impactam demais. Sim. Né? E aí, por que eu vim para o comércio exterior? Faz 5 anos vai fazer 5 anos já que eu estou em Itajaí, eu venho do Rio Grande do Sul. O tempo passa rápido, né? Viu? Meu Deus. Então, e aí eu comecei a olhar as empresas de comércio exterior muito parecido com o que eu faço, com o que eu fazia, né? Até esqueci de comentar também que eu trabalhei por 6 anos, né, avaliando trabalhadores que trabalham em altura e espaço confinado. Também com NRs, tá? Eu fazia avaliação psicossocial para trabalhadores em altura e espaço confinado. Aí, tipo... altura, aquele cara que lava o prédio lá sozinho. Meu Deus, eu acho aquilo ali é coisa de doido. Eu não teria coragem de fazer. Exatamente. Aquele cara que trabalha no prédio, lá limpando, ele tem que estar com todas as normas de segurança, ok? Sim, os EPIs, tudo. Só que o que acontece? Esse cara precisa ter passado por uma psicóloga, aí sim, é só psicóloga.
para avaliar nele risco psicossocial. Uhum. Esse cara, essa pessoa tem condições de estar lá a, sei lá, quantos metros de altura? Sim, 10 metros não. de altura? Eu tava esses dias num Exato. prédio, tinha um lá que parecia que tava fazendo rapel, limpando. Eu assim, Jesus, esse daí na limpeza ganha bastante, porque eu não teria coragem de estar lá limpando um prédio de 20 e poucos andares, o cara no lado de fora, um vento, um frio, eu assim, ai Jesus. Uhum. Não é para todos. Não é para qualquer um fazer isso. Exato. Só que às vezes assim a pessoa acha que tem condições e aí justamente ela é passada por uma avaliação, né? Então eu trabalhei com isso por 6 anos no decorrer da minha profissão, avaliando se a pessoa tinha condições para trabalhar em altura em espaço confinado. Então lá na região que eu trabalhava tinha muita questão de construção civil, sim, a questão de silos de produção agrícola, tá? Que acontece muito acidente, né? Questão de agrobios, enfim, era uma infinidade de empresas que eu atendia, né? Avaliando isso. E o espaço confinado é aquele espaço onde a pessoa entra que não tem ventilação, né? Que também tem risco psicossocial, né? Também tem um problema com isso, não consigo ficar trancada em lugar fechado. E aí também eu tive um trabalho, né, que foi avaliar pessoas que para porte de arma de fogo, né, da Polícia Federal, então... eu fiz isso. Acho muito interessante. Bem interessante, sim. Eu tenho um amigo que ele faz curso de tiro, tudo. E assim, eu olho pra ele assim, essa pessoa é zen. Esse pode lidar com arma. Aí tu olha assim, esse não pode. Então, o decorrer assim, né, da minha trajetória, eu tenho 18 anos de profissão, né? Então, o decorrer da minha trajetória foi voltada para avaliações né, de comportamento humano, né, nessa questão de risco. Então, a questão do hospital, não só de risco, mas também desenvolvimento de pessoas, a questão de avaliação para altura, espaço confinado, né, para a Polícia Federal, né, para porte de arma de fogo, né, então eu tive um credenciamento aí por 4 anos. Claro que durante esse período eu também atendo em clínica, eu gosto muito também do atendimento clínico, que é o individual do consultório, né? Que tu sabe que eu também atendo, né? Sim. Então, com tudo isso, por que eu olhei para o comércio exterior? Porque tem muita similaridade. No comércio exterior todo mundo é estressado, não pode usar arma, porque senão já vai, ou senão vai lá e tentar empurrar o navio. Comércio não é fácil não, hein, dona Grace? Não é fácil, né? Então tem muita similaridade para aquilo que eu já trabalhei. De olhar o comportamento humano dentro de um ambiente estressante, de um ambiente sob pressão, de um ambiente de alta responsabilidade e risco. É isso. Ai, que bom. Então, que super bom, se encaixou. Né? Cuidar de nós. Vem cuidar de vocês. Então, super se encaixou e até olhando, assim, para esse trabalho que a Comex Mind está fazendo, que eu te falei, né, que é essa questão do diagnóstico operacional de risco humano, né, que a gente faz, inclusive até para te trazer isso, assim, uma novidade. Eu estive pesquisando, né, por que o comércio exterior, com um trabalho tão estressante, com um trabalho tão complexo, o que tem de trabalho, né, para essas pessoas, para essas empresas? E essa análise operacional aí que a gente faz, né, para erro, não se é trabalhado no comércio exterior. Olha que incrível. É trabalhado na área da saúde, tá? Na área de aviação e na área de energia. Acho que a aviação, a gente tem que também cuidar muito do piloto. O piloto não pode ter estresse, não pode ter pressão, não pode ter nada disso. Então, olha as áreas assim extremamente complexas que se trabalhar dessa questão, né, do risco operacional humano, né? E na área do Comex não é muito olhado para esse tipo de trabalho. Então, a Comex Mind vem também para abraçar isso e trazer esse trabalho aí para as empresas, né, para dar esse olhar que hoje é fundamental e super importante para a área, né, porque é uma área que precisa de um olhar diferenciado. Por quê? Porque ela é diferenciada. É como eu te falei, né, hoje, é uma área de risco, né? Até estatisticamente falando, hoje a gente atende direta ou indiretamente
80% das empresas no Brasil têm alguma ligação com o comércio internacional. Olha só. 80%. Então, assim, quando muitas vezes eu falo assim, vamos fazer o mercado girar, é porque essas estatísticas nos mostram que a área de comércio exterior, tanto na importação quanto na exportação, tem alguma coisa diretamente ligada. É a padaria ali que tem aqui vamos lá, a padaria do Rafa, que é aqui muito conhecida em Itajaí. Cara, ele compra farinha que é importada lá que utiliza para fazer os pães, os bolos, compra muitas vezes os produtos que eles fazem, tem algum produto que vai para fora, então assim, não tem. É globalizado, né? É globalizado, a gente então, não vive assim, sozinho, né? E aí tu vai no mercado, principalmente eu, muitos anos de comércio exterior, a primeira coisa que eu olho é os rótulos, da onde que veio esse produto, da onde que não veio, então assim, estamos diretamente ligados a quase tudo. Com certeza. Então, quem trabalha com comércio exterior tem essa plena noção da importância do seu trabalho. E aí, precisa também trabalhar o seu interior para que possa cuidar de tudo, né? Exatamente. De todo esse entorno. Que nem tu trouxe, né, Renata, essa questão aí, tudo está globalizado, né? Ou importação ou exportação, né? Hoje em dia. E se olha muito, né, as empresas para a questão de tecnologia, né? Ter um melhor sistema, um melhor computador, a melhor tecnologia para sua empresa. Isso é fundamental, é importante, mas por isso que traz a NR1, né? Olhar para o fator humano no ambiente de trabalho. Que impacto isso tem na tua produção? Né, no teu negócio, no crescimento da tua empresa ou não. Né? É o ser humano que está lá. Né? Atrás da máquina sempre tem um ser humano. Então é esse olhar que precisa ser diferenciado, né? As pessoas é que fazem a diferença no nosso Com negócio. certeza, com certeza. Grace, a gente já está 1 hora aqui, tá? Passa rápido. Então, eu tenho aqui ainda o nosso último bloco, tá? Que é um quadro chamado Conecta, tá? E aí eu vou te fazer algumas perguntas e aí tu me fala o que isso influenciou para ti na tua vida. Uma decisão que te fortaleceu. O que me fortaleceu? Ter feito psicologia. Foi uma decisão muito boa para mim, porque eu me encontrei na minha profissão. Hoje eu amo trabalhar com aquilo que eu faço. E me fortaleceu muito enquanto pessoa, mas também, assim, me trouxe muita questão, assim, de realização profissional. Então, acho que isso, assim, me ajudou já desde o início até agora, e eu acredito que vai continuar me ajudando. Eu vou te dizer que eu gosto muito da psicologia, eu leio bastante a respeito. Acho que a gestão de liderança me fez estudar muito a respeito de psicologia. Durante muito tempo eu tratei com um psicólogo e eu sinto falta da Suelen, mas hoje tem que focar no Comex. Bom, um erro que virou um aprendizado. Então, o que eu errei, assim, que eu consigo perceber que foi um aprendizado, foi quando eu vim para cá. Tá? Quando eu vim para cá, eu vim numa época muito ruim, que era bem na pandemia. Então, eu vim para Itajaí, foi bem quando teve aquele lockdown, aquela coisa, né? E para mim foi um erro que, no fundo, depois eu vi que, né, se transformou num aprendizado. Um erro por quê? Porque eu poderia ter esperado um pouco mais, né, e não ter feito aquela mudança, aquela troca bem naquela época, né, porque tinha muita coisa acontecendo ali ruim, né. Um aprendizado que eu não faria mais mudanças em momentos assim que está conturbado. Eu acho que isso serve também, assim, para as nossas decisões pessoais. Quando a gente está muito ativado, quando tem muita coisa acontecendo, não se toma decisões, tá? Isso serviu muito para mim. A gente toma decisões quando a gente está bem.
quando a gente está tranquilo. Quando está estressante ali, para, respira e depois... Tu toma a decisão. Isso... Em momentos, mesmo não só internamente, mas em momentos turbulentos, a gente não toma decisões. Uma habilidade que você acha essencial para o profissional de Comex? Ai, são tantas, né? São tantas. Essencial para o profissional de Comex. Acho que a habilidade aí de se relacionar. Tá? Eu acho fundamental. Questão de ter um bom relacionamento aí consigo mesmo, com os colegas, porque se tu se relaciona, tu consegue se abrir um pouco mais, principalmente hoje com essa tecnologia. Hoje a gente se relaciona muito com os aparelhos, tá? Sim. Celular, né? Então a gente está muito conectado com algo físico. Sim. Então eu digo que uma habilidade aí para o Comex, como é um trabalho que exige muito dessa questão aí de pressão, de foco, de agilidade, né? Eu acho que a questão relacionamento é fundamental. Isso. Eu concordo plenamente. Ah, que bom. Por isso que surgiu o Reconecta no intuito de que as pessoas, que a gente possa apresentar no digital, né? Mas principalmente possa trazer eles para os eventos. Perfeito. E conectar no presencial. E não ir para os eventos lá para ficar com o celular. E ir para os eventos e se conectar com a pessoa que está ali. Porque aí a partir dessa conexão tu pode gerar negócios, tu pode gerar uma amizade, relacionamentos, de relacionamento mesmo que eu já apresentei amigos de Comex que se casaram. E aí assim, é muito legal porque foram assuntos em comum que eles começaram, se conheceram num dos eventos e aí acabaram se casando. Então a questão de relacionamento é essencial para que tu possa desenvolver o teu crescimento, a tua evolução. Com certeza. Nós somos seres sociáveis. De verdade. Uma palavra que define liderança para você. Essa é forte, né? O que define liderança para mim? Eu acho que a liderança ela é bastante desafiadora, tá? Bem desafiadora, mas que ela é muito possível. Ninguém nasce totalmente líder. A liderança a gente se aprende. Desenvolve, né? Desenvolve, é possível desenvolver competências. Então, fica isso assim de liderança é um desafio. E qual o conselho que você dá para os jovens, para essa nova geração? Que estão super conectados aí, né? Na questão de tecnologia e tudo mais. Eu diria assim para o jovem, o mesmo que eu trago para a questão né, ali da habilidade para o comércio exterior, né? A questão de se relacionar. O jovem hoje, como tem essa tecnologia toda em mãos, que a gente quando era jovem não tinha, né? Mas o jovem hoje precisa se relacionar, precisa conversar com pessoas, precisa ter esse aprendizado, que eu diria assim, ó, é aprender a ser humano, tá? Aprender a ser humano, aprender as coisas que fazem todo o sentido da vida, porque o sentido da vida não é só a tecnologia, é o ser humano, é a gente estar em contato com pessoas, é a gente conversar, tomar um café com uma amiga, enfim, com um amigo, né? Fazer coisas humanas básicas, né? Sair para caminhar na natureza, fazer esses contatos assim que hoje é muito fechado, é muito, né, naquela coisa só eu ou eu e a tecnologia. Hoje as pessoas estão com muita dificuldade na comunicação com outras pessoas. Não consegue se comunicar, justamente. Por quê? Porque às vezes se passa 2, 3 dias ali sem falar com ninguém, só conectado a uma rede. Então, né, o que eu deixo aí para o jovem de hoje, aproveite o momento para fazer conexões com pessoas. Se conecte, se relacionem, tenham essa interação, porque isso é ser humano. É desenvolver várias competências, por exemplo, é ter empatia pelo outro, é entender o lado do outro, né? Então, como que eu vou aprender isso usando a tecnologia? Né? Isso é muito humano, isso
É corpo a corpo. São coisas que a máquina nunca vai nos dar. Nunca vai nos dar. Uhum. Se engana quem acha que vai, porque não vai. Bom. Né? Bom, conectados, vocês estão tendo agora a oportunidade de conhecer um pouco dessa psicóloga espetacular, Grace. Obrigada pela oportunidade. Só que antes da gente fechar, eu quero que tu deixe todos os teus contatos para os nossos seguidores, para que eles possam te conhecer mais um pouco do trabalho da Comex Mind, tá? E que tu possa prosperar e estar mais vezes conosco aí, apresentando um pouco desse teu conhecimento. Que o conhecimento não ocupa espaço, vai ser sempre seu, e se você puder compartilhar com a gente fica muito feliz. O Instagram é @comexmind, e eu tenho outro Instagram que é do meu, como psicóloga clínica, que é Grace Ferreira, psicóloga. Tudo junto? Tudo junto. Grace Ferreira, psicóloga. E tem, né, o meu contato pessoal, né, que é 47 992 92 2411. Então, agradecer muito aí pela oportunidade e fico à disposição, né, para outros momentos também como esse. Então, tá beleza. Bom, vocês conheceram aí um pouco da Grace Ferreira. Ela é psicóloga da Comex Mind. A Grace da Comex, para mim é a Grace da Comex Mind. Já conheço ela há um certo tempo, do trabalho que ela vem fazendo aqui com os profissionais na área de comércio exterior, e super indico para que vocês possam tá fazendo uma troca de experiências com ela e conhecer um pouco mais do trabalho da Comex Mind aqui no mercado de Santa Catarina, né? Tu atende só aqui em Itajaí? Não. Atende... A região, né? Itajaí, Navegantes. Eu tenho consultório fixo, né? Mas essa parte da Comex Mind, ela acaba sendo mais in company, né? Sim. Porque cada empresa é específica, né? Então é um trabalho mais personalizado. Ah, show de bola. Isso. É isso. Eu só quero dizer para vocês que aqui a Rê conecta você às melhores oportunidades do mercado. Então, no ConnectCast, você conhece os melhores que estão aqui conosco.